Olá, está começando mais um TVT Entrevista, seguindo o mesmo formato digital, de forma totalmente remota e atendendo todos os protocolos de segurança da Covid-19. No programa de hoje vamos falar sobre insegurança alimentar. E o intuito desse assunto é abordar sobre os impactos psicológicos, sociais e econômicos causados pela insegurança alimentar, que atingiu cerca de 50% da população brasileira neste ano. Para esclarecer e debater sobre o assunto, convidamos Melissa Luciana de Araújo, que é doutoranda em Saúde e Nutrição na Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Saúde e Enfermagem na UFMG, especialista em Educação Nutricional e bacharel em Nutrição, experiência em Educação Nutricional e Saúde Pública com ênfase em Segurança Alimentar e Nutricional e conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Melissa. A gente agradece bastante a sua presença. Obrigada, Marisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para poder falar de um tema tão relevante e tão caro para mim, assim como para a ciência da nutrição e para a saúde pública. Com certeza, é um prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda também pela minha parte. Bem-vinda, Melissa. Antes de a gente começar, eu queria chamar aqui um videozinho que a gente tem para abrir a nossa conversa aqui sobre a insegurança alimentar, trazendo alguns dados e algumas informações para contextualização, né, de quem está assistindo o vídeo. Então, a gente vai passar aí agora e aí, logo em sequência, a gente começa já a sequência de perguntas. Diante de uma pandemia que atinge todo o planeta, além dos problemas de saúde que foram potencializados, outros problemas que já assombravam o mundo voltaram a aparecer, como é o caso da insegurança alimentar. De acordo com a pesquisa divulgada pela rede Pensan, em 2021, nós temos aproximadamente 117 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Este número corresponde a 55% da população total no país. Além da insegurança alimentar, a fome também voltou a crescer no Brasil. Em 2004, nós tínhamos 9,5% da população em situação de fome. Com o passar dos anos, esse número caiu, chegando na casa dos 5%, mas voltamos a 9% em 2020, por conta da pandemia. Um relatório da FAO apontou que no mundo inteiro existem 2 bilhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, incluindo os continentes norte-americanos e europeu, que possuem os maiores índices de desenvolvimento humano, mostrando que esse problema não é só brasileiro, e sim global, e merece toda a nossa atenção. Então, Melissa, aproveitando esse vídeo introdutório que a gente fez, contando um pouco dos dados sobre a situação no Brasil e no mundo, eu queria que você abrisse a nossa conversa aqui contando para a gente um pouquinho sobre o que é a segurança alimentar, né? A definição do conceito e explicar para a gente como que esse problema funciona no nosso país e no mundo inteiro. Então, Vinícius, bom, antes de eu falar do que é a insegurança alimentar, eu acho que é importante dizer que no Brasil a gente tem um conceito de segurança alimentar e nutricional, que é um conceito que foi amplamente debatido e ele foi pensado e criado com a participação da sociedade civil, onde desde 2006 a gente tem uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, onde nesse conceito se prevê que é direito, então a gente traz a dimensão do direito humano à alimentação adequada como sendo um dos direitos no rol social dos direitos, então é sim dever do Estado prover uma alimentação adequada e saudável para os indivíduos, onde nesse conceito se considera que todos os indivíduos deveriam ter acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequados, e o conceito ele traz dimensões que são do âmbito para além da disponibilidade e acesso aos alimentos, a dimensão de preservação das culturas alimentares, da biodiversidade, que é fundamental quando a gente discute a alimentação. Bom, e aí a gente tem como avaliar se o indivíduo ele está em segurança alimentar ou em insegurança alimentar. Existe uma escala no Brasil, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBI, é um instrumento que ele é amplamente utilizado nos inquéritos nacionais, os inquéritos da Pesquisa de Orçamento Familiar, do IBGE, assim como também a Rede Pensan, utiliza essa escala, onde nessa escala você tem 3 níveis de insegurança alimentar. Essa escala, ela mede a dimensão da disponibilidade, o acesso do alimento.
Na insegurança alimentar leve, o indivíduo ele teria uma preocupação em relação à falta de alimentos no seu domicílio. A insegurança alimentar moderada já diz de um comprometimento no acesso dos alimentos do âmbito da quantidade e da qualidade, e a insegurança alimentar grave seria a violação máxima do direito humano à alimentação adequada, que de fato significa o indivíduo estar em situação de fome. Então, é importante esclarecer isso, porque quando a gente olha para os números, muitas vezes a gente fica muito focado naqueles números que diz respeito a um grupo de indivíduos que está em situação de fome, mas o problema ele é muito mais amplo quando de fato a gente avalia as outras inseguranças, tanto a moderada quanto a leve. E como vimos no vídeo, existem aproximadamente 2 bilhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo, não só no Brasil. E por que esse problema atinge todos os países? Então, Bruno, primeiro eu acho que é importante a gente esclarecer que o momento do agora, da pandemia, ele acelera um processo que já estava em curso. Quando a gente avalia a temática de segurança alimentar e nutricional, ela é uma temática muito mais ampla, porque ela perpassa por questões relacionadas aos sistemas alimentares e também aos ambientes alimentares comunitários. Os sistemas alimentares, eles dizem muito em relação à produção de alimentos, à distribuição desses alimentos, ao acesso desses alimentos. E é importante também a gente compreender que a insegurança alimentar e nutricional, ela tem uma relação com a geopolítica. Então, aqui para a gente relembrar, um grande estudioso da área no Brasil, que é Josué de Castro, que desde a década de 50 ou 60 já relatava a relação da fome com questões advindas de escolhas políticas, porque para se ter o enfrentamento à fome, o enfrentamento à insegurança alimentar, é necessário políticas robustas que de fato garantam ao indivíduo, primeiro, se o indivíduo mora no ambiente urbano, ele vai precisar de renda, ele vai precisar de dinheiro para adquirir os alimentos. Então, a questão da insegurança alimentar perpassa por questões de desigualdades sociais. Se o indivíduo não tem acesso a trabalho, ele não tem renda, ele vai ter um prejuízo de acesso à alimentação, que seria um dos princípios basilares da vida de um indivíduo. Bom, além disso, como eu disse, a temática ela perpassa por questões do direito humano à alimentação adequada. Então, para que a gente tenha um enfrentamento da temática, é importante dizer, por exemplo, que o Brasil, em 2014, ele teve o título do país que saiu do mapa da fome, mas ele saiu do mapa da fome porque teve todo um investimento, um arcabouço em políticas que elas tinham diferentes dimensões, políticas de incentivo à produção da agricultura familiar, políticas de transferência de renda, que contribuíram para o avanço de programas e ações de equipamentos públicos, como, por exemplo, os restaurantes populares, os bancos de alimentos, as feiras livres, as feiras de orgânico. Então, eu estou dizendo isso no sentido da gente perceber que a temática ela tem uma multidimensionalidade e ela tem uma relação direta com questões políticas, com escolhas que os governantes fazem. Então, por isso não é somente no Brasil que a gente vivencia o problema da fome, porque já é muito bem esclarecido na literatura, e também a gente já sabe isso de uma forma muito robusta e consolidada, que a questão da fome não tem relação com a produção de alimentos. Os alimentos que são produzidos hoje, e aí aqui vale a pena a gente problematizar para quem são esses alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, mas produtores de commodities agrícolas, então produtor de soja, de milho,
que na verdade a gente precisa problematizar para quem são esses alimentos. E de fato, quando a gente pensa, por exemplo, na produção de milho, muito do milho que é produzido é também insumo para a indústria de alimentos ultraprocessados, que são alimentos que, na verdade, não vão nos garantir uma saúde adequada quando a gente pensa na dimensão da qualidade da nossa alimentação. Quando eu falo alimentos ultraprocessados, seriam basicamente os alimentos industrializados. Então, é importante a gente ter essa visão, porque, na verdade, a gente precisa de políticas robustas para o enfrentamento à fome. Perfeito. E, ao mesmo tempo que a tecnologia, ela aumenta e agrega, né, na vida útil dos alimentos, e também aumenta a disponibilidade, enfim, ela também diminui, de certa forma, a qualidade desses alimentos. Eu queria saber como que você enxerga essa relação tecnologia e qualidade? Então, Marisa, eu acho importante assim, a gente esclarecer de qual alimento nós estamos falando. O que eu acabei de dizer agora, né? É claro que a gente não pode esquecer da importância aí de alguns avanços no sentido da conservação dos alimentos, da preservação dos alimentos, mas é importante a gente compreender o quanto que a indústria ela foi refinando, ela foi sofisticando manejos que foram tecnológicos, porque daí você tem uma distinção entre o que é comida de verdade, então entre o que é um alimento in natura, que de fato vai nos garantir saúde, qualidade nutricional, como é o caso, por exemplo, das frutas, das verduras, dos legumes, das carnes, dos cereais, do que é, por exemplo, o alimento minimamente processado, que é quando a gente pode pensar algumas tecnologias que são da indústria para manter a preservação desses alimentos, como, por exemplo, um alimento que está, uma compota, que vai, de fato, melhorar a vida útil desse alimento, só que chegou um determinado momento, principalmente a partir da década de 90, quando a gente tem no Brasil o avanço aí dos produtos industrializados, que é quando a gente tem aí o avanço dos produtos ultraprocessados ou produtos modificados, que, na verdade, quando a gente vai olhar o rótulo desses alimentos, esses alimentos são nada mais do que vários diferentes insumos que são derivados, às vezes, de petróleo, por exemplo, para dizer que aquilo é um alimento, para dizer, inclusive, a indústria usa muito de artifícios para falar que esses alimentos são mais saudáveis. Então, hoje, quando a gente vê, por exemplo, os biscoitos integrais, é um exemplo clássico. Aí, quando a gente vai ver a quantidade de açúcar presente nesse alimento, esse alimento, de fato, ele não cumpre aquele papel que a indústria está dizendo de ser um alimento de uma qualidade melhor. Então, aqui a gente entra numa seara de discussão que também perpassa um pouco pela segurança alimentar e nutricional, que é do direito do consumidor, o quanto que esse consumidor ele não tem consciência em relação àquele produto que ele está adquirindo, porque as informações que são passadas são, às vezes, informações insuficientes e que, na verdade, as grandes corporações, na atualidade, elas usam de diferentes publicidades e de marketing para poder tentar convencer, principalmente as populações, que a praticidade na alimentação, como é o caso, às vezes, do consumo desses produtos que têm a tecnologia neles inseridas, vai conseguir garantir uma qualidade na alimentação. E aí, assim, nesse momento de pandemia, a gente percebe muito isso, o quanto que a indústria tem avançado, o quanto que ela tem utilizado aí de publicidade, de marketing, o quanto que avançou a questão do iFood, por exemplo, do e-commerce, que tem avançado muito significativamente nesse momento, mas que a gente precisa retomar e relembrar de fato qual o alimento que vai nos garantir qualidade na nossa alimentação. Como você enxerga
pegando mais esse lado da pandemia que a gente não consegue fugir muito, infelizmente, que ainda é a nossa realidade, como você enxerga o papel da pandemia nesse cenário da insegurança alimentar no Brasil e como que podemos fazer para reverter esse cenário ainda em momento pandêmico? Então, Bruno, o que a gente percebe nesse momento, primeiro é claro e notório a insuficiência das ações no âmbito do poder público, no âmbito do Estado. O que a gente tem percebido são, primeiro, a irregularidade em relação à liberação do auxílio emergencial. Então, é importante eu dizer, né, que o auxílio emergencial ele tem uma função no sentido de que os indivíduos consigam ter acesso aos alimentos, porque é uma forma que os indivíduos têm de adquirir os seus alimentos. Uma pesquisa recente que eu participei enquanto uma das pesquisadoras num grupo de Berlim, que teve a coordenação da professora Renata Mota, uma das perguntas era onde e para que o auxílio emergencial era utilizado. Então, a maioria das pessoas responderam, foi uma pesquisa que teve aí uma amostra significativa do Brasil, que o uso do recurso era para adquirir alimentos. E aí, se não tivesse o auxílio emergencial, com certeza a situação de insegurança alimentar no Brasil seria muito pior, mas a pesquisa foi realizada em novembro, e aí depois disso a gente teve a descontinuidade do auxílio. Quando esse auxílio retornou, ele retornou num valor mais baixo. A gente tem observado e visto que a extrema pobreza avança assustadoramente no Brasil, assim como a concentração de renda. Não sei se vocês têm acompanhado, hoje mesmo saiu um noticiário dizendo que 1% da população do Brasil concentra 50% da renda. Então, assim, é assustador essa questão da concentração da renda, e isso tem uma relação direta com a insegurança alimentar. Então, eu acho que, do ponto de vista dos governos, o que a gente percebeu foi a liberação do auxílio. Alguns municípios, eles tiveram como também política a liberação de cestas básicas, mas aqui é importante a gente problematizar. Quando a gente fala do conceito amplo de segurança alimentar e nutricional, eu estou dizendo da preservação das culturas. Então, por exemplo, a gente entregar uma cesta básica que é advinda de arroz, feijão, uma lata de extrato de tomate para uma população indígena, para uma população quilombola, automaticamente a gente está violando a cultura alimentar desses povos. E, além disso, as cestas básicas, elas retroalimentam o sistema alimentar hegemônico, que é advindo das grandes redes de supermercado e que é um outro resultado da pandemia, que é o quanto que as redes supermercadistas lucraram e ganharam dinheiro com a pandemia. E, por outro lado, quanto que os agricultores urbanos ou agricultores familiares estão, nesse momento, passando por dificuldade, primeiro porque tiveram, às vezes, o seu escoamento de produção interrompido, porque esse escoamento ocorria muito advindo da Política Nacional de Alimentação Escolar, onde também o governo optou por dar as cestas básicas. Bom, e aí o que a gente percebe nesse momento? Várias ações da sociedade civil, são ações valorosas de enfrentamento à fome. Então, que eu posso citar a CUFA, que tem feito um papel maravilhoso, principalmente nos aglomerados, principalmente nas regiões mais vulneráveis. O MST, que, na verdade, assim, o movimento distribuiu e doou toneladas de comida de verdade, que, na verdade, são alimentos agroecológicos, sem uso de agrotóxico, frutas, verduras, legumes. Mas o que é importante a gente problematizar? Como a questão da fome é muito maior do que somente a gente doar alimento, e por mais que a sociedade civil faça isso nesse momento, o momento pandêmico que nós estamos vivendo traz um fosso social para o Brasil, e aí, considerando o momento político que nós estamos inseridos nele, a capacidade de resiliência para que o Brasil resolva a sua questão social,
Muitos estudos têm demonstrado que enquanto, por exemplo, um país que tem capacidade de resiliência estabelecida às vezes em 5 anos, o Brasil vai gastar 20, 30 anos para resolver o problema que foi assolado pela pandemia. Então, vai chegar um momento que a sociedade civil ela não vai dar conta de manter essa estrutura, ela já não dá porque os níveis de insegurança alimentar eles não diminuem, na verdade está tentando resolver aquele momento de eminência da fome das pessoas. Então, a gente precisa urgente de uma estrutura mais robusta, de políticas públicas que realmente olhem para o problema na sua gravidade, na sua complexidade, de para além somente de doação de cesta básica. Bom, e você estava comentando, né, que obviamente a pandemia é um fator que potencializou muito, né, essa questão da insegurança alimentar, né, por conta da dificuldade financeira. Você também passou um pouquinho sobre a questão cultural, né, que é a questão de como era gasto o auxílio emergencial e tudo mais. Eu queria que você contasse para a gente, assim, esse cenário no Brasil, ele não surgiu na pandemia, né, ele foi potencializado, mas ele já vinha, né, antes mesmo da pandemia, aumentando e crescendo. O que você acha que influencia no Brasil esse cenário que estava aumentando cada vez mais, fora a pandemia, né? Outros fatores podem ser econômicos, culturais, sociais. O que você acha que pode influenciar esse cenário? Então, Vinícius, eu vou dar a minha opinião, que ela é pessoal, mas que ela é também de uma pesquisadora da temática. Eu acho que, primeiro, que ao falar de segurança alimentar e nutricional, ao falar de políticas alimentares, a temática ela deveria ser vista de uma forma apartidária, porque na verdade nós estamos falando de um dos direitos mais essenciais e basilares do ser humano, que é acesso à alimentação, mas ela foi se configurando no Brasil de uma forma partidária. Então, muitas pessoas acham que a forma como foi tratado e foi visto a temática, ela tem uma visão mais ampla e maior em governos progressistas. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos governos conservadores atuais, a primeira ação do governo brasileiro no âmbito federal atual foi a extinção do Conselho Nacional. O Conselho Nacional era o diálogo da sociedade civil com a presidência da República, com a gestão pública, onde esse conselho ele tinha no intuito de trazer o debate de questões que estavam relacionadas à alimentação, dentre elas a questão do agronegócio, do uso de agrotóxicos, questões de reforma agrária. Então, a temática, quando eu falo que ela é muito mais profunda, e aí eu acho que vocês acredito que vocês estão acompanhando, assim, nos últimos 2 anos, o quanto que aumentou a liberação, por exemplo, de agrotóxicos no Brasil. No Brasil, a gente tem uma questão que ela é histórica, que é em relação ao poder do agronegócio e o quanto que o agronegócio avança cada vez mais, e que isso tem uma relação intrínseca com a insegurança alimentar e nutricional e com escolhas políticas. Então, que, como eu disse, que não deveria ser. Mas, e aí também é importante novamente relembrar Josué de Castro, porque Josué de Castro sempre falava que no momento que o indivíduo ele está em situação de insegurança alimentar e ele está em situação de fome, ele se torna um sujeito pré-político. Por quê? Porque ele precisa matar a fome. Então, eu acho que essas reflexões elas são necessárias, porque, na verdade, isso diz de um projeto de sociedade. São escolhas políticas que vêm ocorrendo no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos, o que a gente mais acompanha e percebe na pauta da nutrição, na pauta da segurança alimentar e nutricional, é um desmonte de todo o arcabouço da política pública, porque quando nós estamos dizendo dessa temática, que não deveria ser assim, acaba sendo um diálogo e um debate que ele é do contramovimento, ele é da contra-hegemonia do sistema hegemônico que está posto e que vem sendo cada vez mais consolidado no Brasil,
que tem relação com a força das grandes corporações e principalmente com o agronegócio. Uhum. A gente gostaria de saber agora, abordar um pouquinho o fator econômico. Óbvio que falar de insegurança alimentar é simultaneamente falar de economia também, é quase inevitável. 50% da renda centralizada em 1% da população. Para você, como esse fator econômico influencia para o nosso cenário atual da insegurança alimentar no Brasil? Então, Marisa, eu compreendo que, na verdade, ele só agrava a situação que nós estamos inseridos nele. Por quê? Primeiro que a gente não tem no Brasil um histórico de uma reforma agrária adequada e bem feita, muito pelo contrário. Hoje mesmo a gente tem o noticiário que, de uma maneira criminosa, a aldeia dos Checriabás, que fica em Minas Gerais, eles colocaram fogo, eles queimaram a casa de saúde, onde nessa casa de saúde ficava toda a história de saúde do povo Checriabá. Então, o que os indígenas e o que os quilombolas vivem no Brasil é uma situação deplorável que a gente tem presenciado nesse momento, muito, muito em prol dessa força maior que é de disputa de terra, de disputa de território. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente aumenta a disputa do território e de questões ambientais, automaticamente a gente cada vez mais concentra as populações nas regiões urbanas. Então, hoje no Brasil, a gente tem 80% da população como sendo das áreas urbanas. Se a gente concentra a população nas áreas urbanas, e aí é importante a gente refletir sobre a precariedade do trabalho e o quanto que também no rol dos direitos sociais, nos últimos 5 anos, os direitos trabalhistas vêm sendo ameaçados. Se a gente tem cada vez mais situações de trabalhos precários, cada vez mais os indivíduos, a população brasileira vai ser explorada. Se cada vez mais essa população vai ser explorada, e aí soma-se a isso, eu acho que vocês estão acompanhando, cada vez que a gente vai no supermercado, a gente volta com menos produtos e deixa mais dinheiro. Então é uma relação aí também perversa, porque se a gente for parar para pensar o preço aí, eu acho que a carne é o grande exemplo disso, o arroz. Então, que tudo isso diz desse sistema e do funcionamento desse sistema econômico hegemônico, onde cada vez mais se explora, onde cada vez mais as pessoas são dependentes, onde cada vez menos se consegue ter acesso a uma alimentação adequada e saudável, e cada vez mais as pessoas se tornam vulneráveis dessa concentração hegemônica de cunho econômico, de cunho político e social que a gente presencia no Brasil nesse momento. Melissa, eu quero agradecer muito ao seu tempo disponibilizado, que você disponibilizou pela gente, e também por essa pequena porcentagem de conhecimento que você tem, que você pode compartilhar conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença. Bruno, eu que agradeço, eu espero aí que minimamente eu possa ter conseguido despertar nas pessoas que estão nos ouvindo reflexões, porque realmente o momento é um momento de urgência, eu não diria política, eu diria humanitária. Quando a gente discute segurança alimentar e nutricional, nós estamos discutindo humanidade, nós estamos discutindo pessoas, nós estamos discutindo a necessidade de ter um olhar ao próximo, então que a gente possa refletir isso no nosso dia a dia. Muito obrigada. Bom, eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, Melissa. Obrigada por todos os dados e conhecimento que você trouxe para a gente. A gente, vivendo esse momento da pandemia, a insegurança alimentar já é um assunto muito importante que tem que ser tratado, mais ainda na pandemia, que a gente sabe que a desigualdade entra mais ainda em evidência. Então, eu queria, de verdade, te agradecer mais uma vez. Obrigada e volte sempre. Fica o convite para quando você quiser ir conversar com a gente.
Obrigada, Marisa. Só para complementar, eu também queria agradecer a sua participação, Melissa, agradecer por aceitar o convite, pela disponibilidade de tempo, por vir aqui comentar com a gente, né, para esse assunto tão importante, tão relevante, né, e eu tenho certeza que essa conversa ela vai agregar muito, ela tem um conteúdo muito bacana e vai ser muito, muito útil e bastante informativo para quem for assistir, então eu só queria agradecer mesmo toda a participação e a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Vinícius. Eu desejo aí para você sucesso na trajetória, tanto pessoal quanto profissional, que vocês possam realmente colher aí bons frutos da profissão aí que está na escolha de vocês. Muito obrigado. Bom, o TVT fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa.